Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais um tema. Você sabia que as línguas estranhas que aparecem em Atos capítulo 2 não é idioma? Vamos ao nosso comentário bem rápido e singelo. Primeira coisa que a gente precisa observar e que os teólogos vão apontar é que, e tomam isso como base, é que havia ali em Jerusalém vários povos, ali em Jerusalém. Então, com base nisso, eles vão alegar que as línguas que se manifestavam ali eram línguas dos povos que estavam ali próximo, etc. e tal. Pois bem, vamos primeiro entender o seguinte. Que problema teria se essas línguas fossem idioma? Nenhuma. Mas quando os teólogos apontam isso, eles estão querendo simplesmente invalidar a manifestação de línguas estranhas que existe hoje, principalmente nas igrejas pentecostais, das Assembleias de Deus em massa, que falam línguas estranhas, e os tradicionais desfazem isso, com base que havia povos ali que entenderam, eram os povos. Mas a primeira coisa que eu quero observar com você bem rapidamente é que no versículo de número 5 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, em Jerusalém estava habitando judeus, varões e religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, se porventura, eu vou acabar de explicar, se porventura era um idioma, só era um só. Por quê? Porque o texto fala claramente do versículo 1, versículo 5, capítulo 2, 5, que quem estava ali estava habitando judeus, varões religiosos. Então, se eram judeus, falavam hebraico. Então, a língua que manifestou ali era o hebraico. Pois bem, não as línguas dos povos que a gente encontra a partir do versículo de número 9 ao 10. Aí a dificuldade que nós encontramos que no versículo de número, o versículo 11 diz assim: cretenses e árabes e todos ouvimos em nossas próprias línguas. Aí a pessoa, não, os cretenses ouviram na sua língua, os árabes ouviram na sua língua e assim por diante. Não. Mas o versículo 5 diz que todos eram judeus. Então eles habitavam nessas localidades, mas eram judeus. Pois bem, então ouviram na sua própria língua. Então a questão é, no versículo de número 2, todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? Então, se fosse idioma, não teria trazido nenhum tipo de espanto por causa da circulação que havia em Jerusalém de pessoas que moravam em outras localidades e iam para Jerusalém e falavam outros idiomas. Mas nós encontramos basicamente 3 grupos aqui. Primeiro grupo que, versículo 11, fala assim: todos temos ouvido em nossa própria língua falar da grandeza de Deus. Esse grupo que estava entendendo, um grupo que compreendia nitidamente o que estava sendo falado. O segundo grupo é o que fica suspenso, fazendo o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo. E o terceiro grupo, versículo 13, que diz: de outros zombavam, diziam, estão cheios de amor. Ou seja, não estavam entendendo nada. Então um grupo entendia e o outro não. Se fosse idioma, deveria ser entendido por todos, se estavam falando na própria língua de cada um. Então, o que eu posso salientar aqui? Primeiro, Deus abriu a tradução simultânea, para que Deus deu uma língua especial, espiritual, para que, mas as pessoas que estavam ali, que precisavam ouvir aquela mensagem, que foram os 3.000 que se converteram e foram batizados, eles pudessem ouvir e entender, compreender e receber a palavra de Deus. Então, isso que a gente encontra de imediato no texto. Mas eu quero já apresentar para a conclusão, para o vídeo não ficar muito longo. A gente encontra em 1 Coríntios capítulo 14, do 12 em diante, já vai começando falando sobre dons espirituais. E se é dom espiritual, não é idiomático em questão de idioma. O problema todo que aparece lá, o termo dialeto, e as pessoas falam, se baseiam no termo que foi traduzido para chegar à nossa compreensão, para basear que as línguas estranhas é idioma.
pode servir como idioma? Pode. Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Mas não pode dizer que é idioma, porque quando se diz que é idioma, estão querendo neutralizar e apagar a manifestação espiritual de Deus no seio da igreja. Seguindo, diz assim, a Bíblia diz que, no capítulo 14, versículo 2, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala mistério. Se fala a Deus e só Deus entende, não pode ser conotado como idioma. Por quê? Então, senão a gente vai encontrar contradição. Se é idioma, outras pessoas podem saber, não só Deus entende, mas qualquer pessoa que sabe um alemão, um chinês, um francês, qualquer outra língua, vai poder interpretar e aplicar. Então, o texto aqui do capítulo 14 de Coríntios fala que ninguém entende, somente Deus, e por isso é mistério, é um segredo. Então, assim, quando nós vamos para o versículo de número 15 do 14, vai dizer que farei, pois orarei em espírito, mas orarei com entendimento, cantarei em espírito, mas cantarei com entendimento. Então fica claro aqui que a língua estranha pode servir, no caso da igreja, como oração. Cânticos espirituais. Oração, cânticos espirituais. Então, a gente não pode, por exemplo, o versículo 16, de outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto. Ao amém, sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes. Então, o texto é claro que as pessoas que vão estar ali não vão entender o que está sendo falado só se houver interpretação. Então, por que o texto bíblico vai cobrar a manifestação de profecia, cobrar a manifestação de interpretação, se é simplesmente língua, idioma natural que existe no dia a dia? Não tem nenhuma necessidade de se pensar ou entender que é idioma se todo o arcabouço exige que haja uma interpretação, haja oração para ter discernimento, a interpretação, que tem que ter a profecia para que a pessoa venha entender, senão não vai compreender, se é idioma. Então, eu quero concluir aqui apontando que a profecia, a línguas estranhas, não é idioma, mas é uma língua dada por Deus que edifica o nosso espírito, que trabalha com o nosso espírito. Alguns teólogos ainda vão dizer o seguinte, por exemplo, e eu termino a minha fala aqui em Romanos capítulo 8, versículo de número 26. De maneira nenhuma, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis, ou pedir, essa forma aqui, alguns teólogos entendem que é a manifestação da língua estranha. Quando a gente está falando em língua estranha, nós estamos orando, nós estamos nos conectando com Deus, e há uma manifestação de intercessão, de busca e de manifestação espiritual em nossas vidas através deste ato. E um detalhe a se observar, que os dons foram dados à igreja, todos os dons que a gente encontra nas escrituras, em as línguas estranhas foi dada à igreja, em Atos capítulo 2, Coríntios capítulo 12 a 14. Então, se foi dado à igreja, não pode acabar enquanto a igreja existir. A igreja não foi arrebatada, a igreja não foi para o céu, Jesus Cristo não voltou ainda. Então, enquanto existir igreja, tem que existir. Eu vou ter que ler esse texto aqui rapidamente para que você venha entender que o que eu estou falando não é balela, mas é Bíblia, Escritura, Palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo de número 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, e querendo
o aperfeiçoamento. Olha, os dons foi dado para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Edificação do corpo de Cristo. Então, sem manifestações de dons, não estou falando só desses aqui não, falando de outros demais. Sem manifestações de dons, não existe edificação do corpo de Cristo. Então, eu quero dizer que, independentemente de você acreditar ou não, não fique criticando, falando que é demônio. Alguns falam que são demônio, manifestações demoníacas e tudo mais, aquilo que você não faz. Se você não faz, o problema é seu, a responsabilidade é sua. Mas deixa o irmão que fala em línguas estranhas, que busca ser batizado com o Espírito Santo, que busca profetizar, que busca dons espirituais, que deixa ele receber, deixa ele ter, porque a Bíblia aponta para isso e nós precisamos disto. Por exemplo, Jesus falou em Mateus capítulo 24 que haveria falsos profetas. Para haver falsos profetas, tem que ver verdadeiros profetas. Então, precisa das manifestações espirituais no meio da igreja, no seio da igreja, para sustentar e alimentar a igreja. Então, o dom de línguas estranhas não é idioma, mas é línguas espirituais, línguas de Deus vinda dos céus. Não é língua dos anjos, mas é língua que Deus deu aos homens. Ok? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém.